Now, how could those people ever fail to see who he was? How did they ever miss it? Agora, como puderam aquelas pessoas deixar de ver quem ele era? Como deixaram de ver isso? How could it be when it was so plainly made known and showed? How could they have ever missed seeing? Como poderia ser quando foi dado a conhecer e mostrado tão claramente? Como puderam deixar de ver? What a word! Think of it. This day is this scripture fulfilled before your eyes. Who said it? God himself, who is the interpreter of his own word. This day is this scripture fulfilled. Quando ele... Que palavra! Pensem nisso. Hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos olhos. Quem disse isso? O próprio Deus, o qual é o intérprete da sua própria palavra. Hoje se cumpriu esta escritura. The Messiah himself standing in the presence of the congregation and reading a word out of the Bible pertaining to himself and then saying, today this scripture is fulfilled, and they still fail to see it. O próprio Messias de pé na presença da congregação e lendo uma palavra da Bíblia relativa a si mesmo e depois dizendo, hoje se cumpriu esta escritura, e eles ainda assim não conseguiram ver. Somos fortalecidos pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, e permitamos que nossa luz brilhe com a intensidade de Estevão. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ó, meus irmãos, lembrai-vos destas coisas, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que vale o homem? Que vale a mulher? Sem Deus? Oh, não existe nada. Nós não somos nada. Apenas uma erva que pela manhã está vistosa, bonita, mas que com o calor do sol se desfaz, seca. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então isso nos fortalece, porque é a palavra.
somos fortalecidos por ela. Somos fortalecidos pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, e permitamos que nossa luz brilhe com a intensidade de Estevão, que se pôs ali de pé, um homem ante o concílio do Sinédrio, talvez 500.000, 400.000 pessoas, apontando-lhe os dedos, acusando-lhe ante sua presença, mas ele brilhava como um anjo. Ele estava brilhando com o brilho da revelação, com o brilho de Jesus. Agora, nós devemos ter esse Jesus em nós antes que surja as tormentas. Buscar esta segurança não é na hora da tempestade, é ter essa segurança quando chegar a tempestade, para que não seja demasiado tarde. Olha, vocês viram, vocês conhecem, ali no mar, quando aquele barco que estavam os apóstolos e Jesus, seus discípulos, quando aquela tormenta os surpreendeu. Então quando viram a Jesus, e na primeira mão eles estavam atemorizados com ele, porque não sabiam exatamente quem eram, pondo-nos ao lado de Jesus. Mas é quando a tempestade chegar? Não, eles já estavam ao lado de Jesus, pondo-nos ao lado de Jesus, 289. Os apóstolos já estavam com Jesus no barco. Não foi na hora da tempestade somente, Jesus entra no meu barco, Jesus entra na minha vida, Jesus entra no meu lar. Jesus estava ali juntinho deles, andando no mar. Eles já conheciam a Jesus, eles já tinham abraçado a Jesus, eles já tinham tido tempo com Jesus. Eles só não sabiam exatamente quem era que vinha andando sobre as águas. E disseram, é um espírito, e está clamando, porém não tinham esperança de se salvarem. E assim sendo, o convidaram a entrar, sim, ainda que não estejam plenamente seguros. Agora, quando toda a esperança se tem ido, você gostaria de convidá-lo a entrar? Eles o receberam porque tinham necessidade dele, e isso é correto. Agora, vejam bem, algumas vezes tenho me posto a pensar e creio que essa é a razão pela qual vêm as tormentas. Tem pensado você nisso? Que às vezes você está passando por uma tormenta, por uma dificuldade, e ele se assenta ali em cima e observa, e nos observa, até que tenhamos necessidade dele, e então ele aparece em cena. Assim agora podemos ver nossa necessidade dele, vemos que a tormenta se aproxima. Irmãos, a que tempo nós estamos vivendo? Que hora estamos vivendo? Você já pensou nisso? Não é hora de você estar mergulhado na confusão, não é hora de você estar mergulhado no alvoroço do mundo, não é hora de você estar perturbado com o alvoroço do mundo, das nações, do Brasil, das nações ao redor, das nações distantes. É hora de você estar abraçado com a palavra, vivendo a palavra, amando a palavra, reverenciando a palavra e, acima de tudo, vivendo, obedecendo a palavra. Não é hora de você se meter em confusões políticas. Não é hora de você se envolver em confusões políticas, religiosas. Você já tem alcançado a luz para sair
Talvez você agora tenha que passar por uma tormenta. São Paulo, São Pedro, os apóstolos saíram do sistema que viviam e estavam descansados, mas de repente surge uma tempestade, surge uma tormenta. Então Jesus apareceu em cena. Não era da maneira que eles queriam, não era da forma que eles queriam, mas era Jesus. Agora talvez você esteja passando por esta tormenta, justamente para você saber que Jesus quer que você chame-o para estar no seu barco. Ele se assenta ali em cima e os observa até que tenham necessidade dele, e então ele aparece em cena. Assim sendo, agora podemos ver nossa necessidade dele. Vemos que a tormenta se aproxima. Irmãos, ponhamos-nos do seu lado agora. Ponhamos-nos do lado de sua palavra. Ponhamos-nos do seu lado agora. Vocês e eu, irmãos, unamo-nos com ele. A tormenta está para chegar. Não espere até que o barco se afunde. Convidemo-lhe ao nosso barco hoje. Talvez você diga: eu não posso entender tudo isto. Veja, se dissemos algo que esteja fora da palavra, se aqui há algo contrário ao que ele prometeu, algumas vezes pode parecer a você um pouco estranho. Vocês pensam: eu não posso entender isso. Porém chegará um dia quando você reconhecerá que tem que retornar ao Deus que ele criou. Você então quererá recebê-lo. Receba-lo agora, antes que a tormenta comece. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos do homem. Mas o convite está, Deus espera que você o chame. Sejamos, pois, portanto, fortalecidos pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, e permitamos que nossa luz brilhe com a intensidade que estava brilhando em Estevão. E mesmo quando a morte tocar a porta do coração, mesmo quando a enfermidade tocar em você, no seu filho, na sua esposa, no seu marido, esteja fortalecido pela fé na palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Estevão não estava ali diante daquele sinédrio, daqueles religiosos, daqueles dias, tremendo de medo. Não, ele tinha companheirismo com Cristo, ele tinha companheirismo com a palavra. São Paulo não estava diante daquele sinédrio com medo. São Paulo não estava diante do rei Agripa com medo. Mesmo quando a morte tocou na porta do coração de São Paulo, ele pôde dizer, ali em Roma, no momento da sua partida, mas ele pôde dizer: eu sei em quem tenho crido e estou persuadido, estou certo que ele é capaz de guardar o meu depósito para aquele dia. Sejamos assim também, que nós possamos abrir-nos completamente ao Senhor Jesus, tudo o que somos, tudo o que temos, possamos nos render completamente a Ele e deixar que Ele domine os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. E assim estaremos sempre juntos com o Senhor. E quando surgirem as tormentas, as dificuldades da vida, Ele se apresentará a nós, a segurança eterna, a âncora da alma.
Oh, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a nossa oração, que o seu coração seja fortalecido com a palavra, que a doença deixe o teu corpo, que a dúvida saia e que a palavra tome conta, tome lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém.